Vamos chegando. Hoje é dia de desvendar a comunicação de Paulo Vieira. Bora lá. Características do Paulo Vieira. Todo mundo aqui conhece o Paulo Vieira, né? Ele é o maior coach do Brasil. Tem uma instituição chamada Febracis, que é a maior instituição que ensina coaching, né? Coach é o cara, coaching é o que você aprende, é o que você aplica. É a maior instituição do mundo de formação em coaching. Então, respeito muito, quero deixar isso claro aqui para vocês, respeito muito essa instituição. E o primeiro ponto do Paulo Vieira é essa palavrinha, anote aí, assertividade. Assertividade com 2 S, não com C. Tem muita gente que fala assim, eu preciso ter uma comunicação assertiva, mas está pensando na comunicação certa e na comunicação errada. Não, assertivo não tem a ver com certo e errado. Assertivo tem a ver com convicção. Eu digo com tanta força, com tanta clareza na minha mente, aquilo que eu tenho para dizer, isso é assertividade. E isso conecta com as pessoas. Eu digo o seguinte, quando você está num avião, por exemplo, você quer que o seu piloto, o piloto do seu avião, ele saiba muito de como pilotar um avião ou um estagiário resolve? Você não quer um estagiário pilotando seu avião, é ou não é verdade? Você quer o melhor piloto, você não quer colocar a sua vida em risco. Assim funciona na liderança e o Paulo Vieira faz isso muito bem. Teve uma vez que eu fui fazer um treinamento em São Paulo com Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki é o autor daquele livro Pai Rico, Pai Pobre. Mas o evento não estava indo bem. Sabe quando você conhece o autor de um livro, pessoalmente, e aí você se frustra porque o livro é tão bom? E aí quando você participa do treinamento do cara, você fala assim, nossa, eu devia ter parado no livro. E aí, nesse treinamento, vários outros palestrantes, vários outros líderes foram convidados para fazer uma participação. E um deles foi o Paulo Vieira. Gente, são aqueles treinamentos que começa de manhã e termina à noite, sabe? O dia inteiro de palestras, aulas, é bem legal. E aí o Paulo chegou como um convidado. Ele chegou com tanta assertividade naquilo que ele tinha para dizer, com tanta convicção, com tanta força, com tanta clareza, que as pessoas começaram a gritar, fica, fica, fica. Eles queriam que o Paulo ficasse mais. E o que aconteceu ali? É lógico que tinha um tempo cronometrado, ele não podia ficar mais. Ele até falou assim, não me coloque em saia justa, pessoal. As palestras vinham num tom. Quando ele chegou, ele mudou o tom do evento. Ele trouxe um nível de energia acima do que estava. E as pessoas estavam cansadas daquele ritmo maçante. O que ele fez? Ele se destacou na multidão. O que você precisa hoje para liderar pessoas? Você precisa se destacar. Você precisa fazer algo diferente. E quando você é assertivo na sua comunicação, você se destaca. Rafael, como é que eu sou assertivo? Primeiro, você precisa conhecer o que você faz. Segundo, precisa ver resultado naquilo que você faz. Por exemplo, você ensina pessoas a pintarem. Você só vai saber se você é um bom professor quando você visualizar o desenho do seu aluno e ver que realmente ele aprendeu a pintar com você. Quando você visualiza o desenho do seu aluno e você fala, caramba, olha o meu aluno pintando, aquilo é real para você. Aí cai uma ficha lá no teu cérebro. Anagnórise. E essa ficha é, eu sei ensinar e o meu aluno aprendeu. Quando isso acontece, você tem mais convicção. Então, qual que é a dica que eu preciso falar para vocês? Procurem observar pequenos resultados do público de vocês ou da clientela de vocês. O Paulo Vieira, ele viu com os próprios olhos. Ele ouve mensagens, ele vê depoimentos, ele tem certeza do que aquilo que ele ensina é real. Então isso dá a ele essa convicção, essa assertividade. Então, número 1 do Paulo Vieira, assertividade. Número 2, uma característica dele, ele tem bordões. Quem já foi no treinamento dele, tem uma sequência que ele ensina lá, ele fala aconteceu. Ele fala tanto aconteceu que ele só faz o gestual, as pessoas falam aconteceu em voz alta. Tem um outro que ele fala assim, ó, tá tudo certo, cada um tem a vida que merece. Tem uma coisa que ele fala assim, ele sempre começa a frase falando, amigo, vou te falar um negócio. Então o amigo vem dele, ele é um cara que usa amigo para falar com as pessoas. Os bordões, gente, eles são a marca da pessoa. Eles também ajudam a você identificar a pessoa, ou seja, está ligado à identidade dele. É marca própria. Fica até estranho outra pessoa falar o bordão dele. Quando alguém, um aluno dele ou um professor da instituição dele usa os bordões dele, o que ele está fazendo? Ele está ainda engrandecendo o nome do Paulo Vieira. Então isso chega a ser uma estratégia de marketing. Olha só que interessante. Agora eu quero saber de vocês. Você tem algum bordão? Você tem alguma frase pronta que quando as pessoas ouvem aquela frase, sabe que é você que está dizendo? Essas frases são importantes, gente, porque elas ilustram
uma explicação sua. Essas frases, elas gravam na memória do teu espectador aquilo que você ensinou. Então, às vezes, você passa meia hora ensinando algo e aí você sintetiza numa frase, numa palavra, toda aquela explicação. E aí ele grava na memória. Outro ponto que ele faz, quem já teve a oportunidade de participar de treinamentos dele, se você não teve presencialmente, tem algumas coisas na internet. O que ele faz? Ele faz muito gestual. Ele transforma alguns ensinamentos em mímica. Ele faz alguns desenhos. Por exemplo, aconteceu... Ele faz um gestual assim. Quando a gente faz o gestual, também é uma forma do nosso corpo memorizar aquilo, porque a gente memoriza com visão, com audição, com sinestesia as nossas memórias no nosso cérebro. Então, Paulo Vieira é muito inteligente nesse ponto, ele cria estratégias físicas. Muitas vezes você não lembra da palavra que ele disse, mas você lembra do gestual. Então ele é um excelente professor, porque ele utiliza todos os recursos de comunicação visual e não visual e auditiva para ensinar o aluno dele, para que o aluno dele absorva aquela informação e fixe aquela informação. Então é uma estratégia muito legal. E junto com isso ele tem algo super importante, ele domina o palco. Ele domina o palco. Tem gente que tem um palco de 10 metros e fica paradinho atrás de um púlpito se escondendo. É medo. Ele não tem púlpito, ele domina o palco, anda sempre de um lado para o outro e até desce do palco para entrar em contato com as pessoas presencialmente. Então ele domina o ambiente. Isso comunica o quê? Confiança. Comunica o quê? Liderança. Comunica o quê? Fica tranquilo, meu aluno. Eu tô no comando. Gente, isso não é arrogância. Isso não é vaidade. Isso é autoridade. É isso que você precisa entender. Então, quando você senta numa plateia para aprender com alguém, você quer o melhor professor ali. E esse domínio de palco comunica essa autoridade. Além disso, quando a gente se movimenta de um lado para o outro, a gente abrange todas as áreas de um palco, você dinamiza o evento. Ele não fica aquele evento maçante, certo? Tá fazendo sentido ou tô maluco? E o Paulo Vieira também faz isso muito bem, que é a mudança do tom de voz. Quando é necessário, ele grita com a plateia, até quando? Até quando? Acorda! Ele faz isso. Mas tem horas que ele sussurra para aumentar a sua percepção, para acalmar seu coração. Às vezes você tem que acalmar a plateia. E às vezes você tem que agitar a plateia. Certo, gente? Ele faz isso muito bem. Outra coisa que ele faz bastante é, assim como outros comunicadores, é repetir frases. O que ele faz bastante é repetir frases. Quais frases? As importantes. Você viu o que eu repeti 2 vezes essa repetir frases. Para quê? Para fixar na mente do aluno. Ele entende que o tempo todo ele está ensinando. O seu negócio, você está ensinando pessoas? Gente, hoje como nunca uma empresa precisou ensinar pessoas. Talvez você vende produto, mas o seu cliente ele não sabe que ele precisa do seu produto. Aí você precisa ensinar ele que ele precisa do seu produto. Ele tem que ter o driver instalado. Eu preciso disso. Porque se ele não tiver o driver instalado, você só vai ser mais um na multidão. Você só vai ser mais um vendedor. Então, o que você precisa ser muitas vezes? Professor. Você precisa ensinar o seu público. Outra técnica que ele utiliza, ele não termina algumas frases quando ele tem plateia perto. Ele deixa que a plateia termine as frases para ele. Ah, você completou aí, né? Ele faz exatamente isso. Ele deixa que a plateia termine as frases para ele. Aí depois ele só complementa. Então quando você for falar em público, uma estratégia para você tirar o seu espectador do modo passivo para o modo ativo é deixar que ele complemente. Certo? E outra estratégia que ele também utiliza é fazer perguntas. Tá fazendo sentido ou tô maluco? Quando eu faço perguntas, eu tiro você que está na plateia nesse momento do modo passivo para o modo ativo. Quando eu estou no modo ativo, meu aprendizado é maior. Outro tópico, storytelling. Ele conta histórias o tempo todo. Para quê? Para explicar neurociência, para explicar uma teoria que é profunda. Ele traz para a vida pessoal. Afinal, nós buscamos inteligência emocional, autodesenvolvimento para a nossa vida diária, para o nosso dia a dia. Viu? Conte histórias, porque as histórias conectam os seus clientes com os seus novos clientes, seus antigos clientes com os seus novos clientes. Outro ponto até que eu anotei, coisinha simples, mas ele tá sempre com a postura assim, ó, ereta, ombros para trás. O que isso quer dizer? Ele está mudando a fisiologia dele, tá certo, gente? Está mudando a farmácia interna dele. E quando você está nessa posição de super-herói, assim, seu corpo começa a produzir hormônios bons, que te traz confiança, te traz coragem. Isso não tem nada a ver com o psicológico, tá? É produção química mesmo. Então você vai falar em público, mesmo que você não esteja confiante, se posicione como alguém confiante. Isso vai te trazer confiança, vai te ajudar a trazer confiança. E por último, uma das coisas mais importantes que eu quero trazer aqui, quando ele vai ensinar algo, ele não só aprende e replica, ele aprende
e faz como se fosse uma tradução para o ambiente dele, para os clientes dele, e ele cria a própria metodologia. Eu já encontrei vários ex-alunos dele, eu falei assim, quem que fala sobre esse assunto? Ah, é o Paulo Vieira. Na verdade, não foi o Paulo Vieira que criou aquele assunto. O Paulo Vieira criou uma metodologia para falar daquele assunto que foi criado por outra pessoa. Então, essa é uma habilidade de comunicação. É você absorver a informação, entender, decodificar ela e transmitir para o seu público. Então, a metodologia te leva a um passo a passo. E isso o Paulo Vieira faz muito bem. E a metodologia te leva a um ponto que todos nós na comunicação queremos. Uma palavrinha que é clareza. Talvez você não esteja se comunicando da maneira como você gostaria, porque sua comunicação está confusa. O contrário da confusão é a clareza. Então, fica aí uma dica para você. Quando você cria metodologia, você vê um passo a passo. Você entende qual é o passo a passo para você chegar num resultado. Respira fundo, bora lá!